Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, projeto Faça Arte na Sua Casa. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Maravilha? Bom, é isso, né? Vamos para mais uma aula. História do teatro. E sempre fazendo links, né? Com passagens históricas, com a literatura, porque tudo isso funciona de forma conjunta, né? Você não consegue explicar um assunto sem fazer paralelos, sem traçar paralelos ou sem mergulhar na linguagem ou na pesquisa de uma outra área, de ensino, por assim dizer, né? Então, falar de teatro, você precisa passear pela história, passear pela literatura, passear pelos movimentos artísticos, né, para que a gente possa compreender os caminhos da nossa nobre arte. Sim? No vídeo anterior, eu estava falando sobre o humanismo. Lembra? Por que esse movimento é importante? Porque, repetindo, isso já tem um vídeo, né? O vídeo anterior fala sobre isso. O humanismo, resumidamente falando, é um movimento de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Né? Nós estamos falando ali entre meados do século XIV e século XV, ou a gente pode até colocar entre o século XIV e o século XVI. Né? Esse meio termo aí, a transição. O que levou as pessoas a sair da Idade Média, né? O que levou as pessoas a saírem dessa mentalidade? O que levou as pessoas a saírem dessa mentalidade de religiosidade extrema para irem para um caminho onde a racionalidade imperava? Né? Nós chamamos de teocentrismo e antropocentrismo, né? Que a gente vai dizer que onde Deus era o centro da coisa e depois o homem passa a ser o centro da coisa. Tá certo? Então, esse é o movimento humanista, né? Humanos, o bicho humano no centro da parada. Tá certo? Então vamos lá. Eu achei um site muito bacana, se chama mundoeducação.ual.com.br. Tem um texto super resumido, bem dividido em contexto. Tá bem interessante se você quiser fazer a sua própria pesquisa, tá certo? Eu vou ler algumas partes e a gente vai discutindo, tá bom? Tô gravando em casa, num clima super caseiro. Então às vezes passa o cachorro latindo na rua, a molecada aqui passa gritando. É assim mesmo. Bom, então vamos lá. Contexto histórico. Humanismo, contexto histórico. E eu falo muito do contexto histórico no vídeo anterior, inclusive eu encerro o vídeo anterior falando do contexto histórico, porque é quando a gente entende o comportamento da sociedade nessa época que a gente vai entender os personagens dos dramaturgos, dos autores, né, dos autores de teatro, dos autores dos textos que nós conhecemos hoje em dia como textos teatrais, tá certo? Então, lembrando sempre que o artista é uma esponja daquilo que acontece na sua época. Portanto, contextualizar esse período é de extrema importância para que a gente possa entender o pensar e o escrever dos dramaturgos da época. Maravilha? Portanto, vamos ao estudo do humanismo, parte 2. Vamos lá. Contexto histórico. Com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento de cidades e também para a emigração do campo para a cidade. Os burgueses, agora, competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Então, vamos construir juntos o que seria a nobreza e a burguesia. Bom, a nobreza eram aquelas pessoas que viviam ali, né, no entorno do castelo, perto do rei, os nobres. E a nobreza, quem era? Então, essa era a nobreza. E a burguesia, quem era? A burguesia eram os comerciantes, os donos de fazenda, os que cuidavam do cultivo, as pessoas que conseguiram acumular bens, né, patrimônio. Que tinha ali, de repente, algum contato com a nobreza? Até tinha, né? Mas conseguiu desenvolver algum patrimônio, conquistar algum patrimônio, e por conquistar esse patrimônio, conseguia desenvolver uma independência da nobreza, ou seja,
eu subsisto, né? Eu subsisto aqui, eu existo, eu me viro, eu me sustento, eu me garanto, sem necessariamente ficar à mercê do senhor feudal ali, né? Do senhor feudal, ou seja, do dono daquela propriedade. Então, o burguês era esse cara que conseguia existir com as próprias forças. Ele já estava rompendo aquele ciclo de dar satisfação ao senhor feudal, né, ao senhor do feudo, certo? Continuando a leitura, além do surgimento da burguesia, outras mudanças marcaram esse período na Europa, entre elas a expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias e etc. E todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Né? Olha quando ele fala a expansão marítima. A gente está falando de um período, o Brasil foi descoberto quando? Em 1500. Né? Nós estamos falando do século XIV. Olha que bacana. Ou seja, nós temos então o poder sendo descentralizado. Ele sai do senhor feudal e as pessoas começam a falar, não, vamos fazer, a gente consegue fazer. A gente faz. Não, mas a igreja falou que era Deus. Não, é o homem que faz. Né? Então, parte dessa tecnologia, de tudo isso que vinha se desenvolvendo, né? Olha lá, todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Assim, lentamente, a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. A nova organização social trouxe consequências para o povo, que era acostumado à servidão e, portanto, não tinha nem estudo, nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doenças. A epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou 1/3 da população europeia. Né? Então, olha aqui que importante essa parte, né? A nova organização social trouxe consequências para o povo, que era acostumado à servidão. Todo mundo trabalhava para o rei, mas é claro que dentro desse povo, dessa massa, você tinha ali lampejos de autonomia. Gente que tinha contatos com a nobreza e que por conta disso conseguiu acumular terras, acumular patrimônio. Né? Então, essa era a burguesia. O resto da galera era pobre, proletariado mesmo. Né? Outro fator relevante dessa nova constituição social foi a mudança do poder descentralizado que era executado em cada feudo pelo seu nobre responsável. Ou seja, o nobre responsável, o senhor feudal, era responsável por aquele grupo de pessoas ou por aquela cidade-estado. Né? E tudo isso foi centralizado nas mãos do rei, ou seja, momento político chamado de absolutismo. Olha lá. Além disso, a hegemonia da igreja foi quebrada. A sua influência sobre a sociedade, o modo de pensar, de viver e a influência nas artes passou a ser criticada, inclusive, pelos seus seguidores. Nem a galera que frequentava a igreja queria mais os padres ditando regras. Né? Esse rompimento com a igreja influenciou diretamente o modo de expressão da sociedade ascendente desse período, bem como sua relação com a espiritualidade. Né? É nesse período em que o homem vai rompendo a forma de crença sem a força da igreja, sem o impulso da igreja. Ou seja, eu creio numa força maior, eu creio em Deus, mas eu não preciso mais da igreja dizendo como eu devo basear a minha crença. Certo? Outro aspecto importante foi o grande avanço científico que se realizou nessa época. O início das grandes navegações como forma de expansão comercial e territorial, a invenção da bússola, a teoria da a teoria heliocêntrica aprovada por Galileu, o que deu ao homem uma postura mais científica e racionalista. Em Portugal, o humanismo estendeu-se entre 1434 a 1527 e teve como marco inicial a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino e, como marco de transição para o Renascimento, a volta do poeta Sá de Miranda da Itália,
que trazia as novidades renascentistas. Ou seja, moto passando, a gente já consegue encontrar as duas palavras humanismo e renascimento se encontrando em lugares diferentes. Ou seja, nós tínhamos na Itália um pensador já trazendo esse aspecto do contato com os textos gregos antigos, e nós tínhamos em Portugal um movimento que crescia dentro de uma ideia onde se libertava dessas amarras da igreja ditando o que era certo e o que era errado, né? O homem pensando por si próprio, e dentro dessa ideia de pensar por si próprio, vinha também uma libertação para poder investigar, para poder questionar, para poder avançar tecnologicamente sem o peso de lideranças que diziam: não, isso não pode porque é pecado, não, isso não pode porque isso é heresia, não, isso não pode porque isso é contra Deus. Tá certo? Então, a ruptura do pensamento autônomo, do pensamento religioso, foi crucial para que o desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual pudesse novamente tomar força, né? Porque isso tinha parado lá na Roma, lá em Roma, 1500 anos antes, tá certo? Perdão, 1000 anos antes, porque o cristianismo só foi fundado ali, pensado 500 anos depois da morte de Cristo. Então, de 500 a 1500, né, 500 antes de Cristo, perdão, 500 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo são 1000 anos, tá certo? Então, 1000 anos de Idade Média, e ali no finalzinho do século XIV começa a transição, o homem pensar por si próprio. Maravilha? E a chegada do Renascimento é a volta lá para os textos gregos. Depois a gente vai falar um pouco sobre o Renascimento, onde o homem já tinha esse hábito, né? Os textos filosóficos, a filosofia era um pensar por si própria, tanto que haviam vários movimentos filosóficos na Grécia. Eram muitos homens, muitas mentes pensantes. Tá certo? Então, esse foi o Humanismo parte 2, contexto, comportamento das pessoas na época, para que a gente possa depois avançar para a parte teatral. Maravilha, para avançar por os grandes dramaturgos da época também e entender como que esses homens escreviam. Sim, professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu.